Enorme falar com vocês e continuo aqui no Rio de Janeiro, tomando muito cuidado. Espero que vocês estejam tomando cuidado também. A gente vive um momento muito sério, muito complexo. Amanhã eu volto para São Paulo de carro, dei palestra aqui, terminei a última revisão do meu livro Viver é Verbo. A gente faz o pré-lançamento ainda esse mês, né? O lançamento dele mesmo é no mês de abril, mas eu não ia perder essa oportunidade mesmo estando por aqui de conversar e de trazer essas reflexões sobre a vida, sobre a filosofia junto com vocês, né? Há uma compreensão bonita e essencial de que a filosofia ela nos ajuda nesse caminhar de compreensão da própria existência. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, né? Eu peguei um tema aqui para desenvolver um pouco alguns conceitos do taoísmo e eu vou utilizar aqui alguns ensinamentos. Essa que está latindo é a Serena, né, Serena? Você está latindo para participar? Leva ela para lá. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre o taoísmo, né? E por meio do taoísmo eu extraí aqui uma ideia, um conceito chamado a fraqueza da água. O que é essa fraqueza da água para o taoísmo? Olha que reflexão interessante para que nós possamos discutir sobre o que é força e o que é fragilidade, sobre o conceito da força e o conceito da fragilidade. Lao Tzu, que é esse pensador que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje, ele dizia que no mundo nada é mais maleável e mais fraco do que a água. Nada é mais fraco do que a água na visão dele. Lao Tzu foi um pensador de 500, 600 a.C. e que há tantas histórias sobre ele, se ele existiu ou não existiu, que a gente vai extrair um pouco do pensamento dele, independentemente da sua existência, do que foi real e do que é mitológico na construção dessa grande personagem do taoísmo. Ele dizia o seguinte: se nós pudéssemos perceber o significado, a beleza do que nós imaginamos como fragilidade, como fraqueza, nós os construiríamos de uma forma muito mais humana. A fraqueza nos humaniza. Eu escrevi uma crônica no domingo, né? Tá aí no Insta, no Face, e algumas crônicas elas nascem de histórias que eu ouço, de coisas que eu imagino, que eu invento, né? Elas têm uma dimensão ficcional. E outras crônicas são vivências, são choques que eu tenho na vida, são uns chacoalhões que eu recebo na vida. E a crônica do domingo foi algo real, que eu vi no bairro de Ipanema. Assim, eu estava andando, eu fui para um lugar que eu ia dar essa palestra no estúdio, né? E aí eu vi uma senhora vestida de branco, os cabelos todos emaranhados, e essa senhora se ajoelhando ali, uma senhora que aparentemente morava nas ruas, e ela ajoelhada como em forma de oração, ela pegando as águas sujas, a água que ficava na rua, rente à calçada, e fazendo uma concha com as mãos e tomando aquela água suja. Ela de cócoras parindo a dor, parindo o abandono, parindo uma humanidade que é um pouco incapaz de perceber a dor dos outros. Eu fiquei pensando no poema do Mário Quintana, que falava eu quero a simplicidade de beber água com a concha das mãos, mas o Quintana falava de uma água pura, de uma água que alivia os meus cansaços, e eu vendo aquela mulher, e eu diante daquela mulher imaginando o que eu deveria fazer, dar água para ela, mas tinha uma torneira perto, ela não usava, e ela meneava a cabeça de um lado ou de outro. As fragilidades que nós temos, o existir humano diante da fraqueza do outro e da nossa própria fraqueza.
da mente humana, que é de uma complexidade impressionante. Era visível que ela tinha algum comprometimento, né, cognitivo, intelectivo, mas o que nós fazemos com as pessoas que têm essas dificuldades? Tratamos, abandonamos. Nós já vivemos tempos horrendos, né, quando os manicômios davam choque nas pessoas, colocavam camisas de força, de repente chegou-se à conclusão de que era preciso que as famílias cuidassem, que seria melhor assim. E quem não tem família para cuidar? E quem perambula de um lado ou de outro numa tristeza imensa de um existir que foi perdendo o significado na humanidade em que a gente vive. E é interessante, minha gente, que o Lao Tzu, ou Lao Tse, ele é mais conhecido como Lao Tse, mas os livros trazem como Lao Tzu. Quando ele escreve o Tao Te Ching, que é um livro que é fácil vocês acharem aí, tem PDF, tem para comprar também, e ele faz uma série de poemas, e por meio desses poemas ele tenta significar um pouco a existência humana. E eu queria trabalhar um pouco esses poemas com vocês. Eles são muito bonitos e profundos e falam da fragilidade e da força, falam da água. O primeiro poema, ele fala sobre o uno e o verso do universo e diz sobre o inominável. Lao Tse fala sobre o inominável. O insondável tal que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis que consiste a sabedoria suprema. O taoísmo tem muito de imanência, mas aqui ele está falando de uma transcendência, de uma elevação. De uma elevação de algo que eu não sei o que é um pouco parecido com outros pensadores que trataram de uma outra maneira isso, né? Heráclito falava do áperon, o cristianismo fala dos mistérios, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Então eu não sei que mistério é esse, né? De que fala o taoísmo, mas esse inominável me ajuda a compreender a minha pequenez diante desse mundo tão grande. No segundo poema, ele fala sobre as sínteses das antíteses. Quem está perguntando do que se trata, o livro chama-se Tao Te Ching. Tao Te Ching. Lao Tse ou Lao Tzu. Vocês encontram na internet. E fala sobre a fragilidade da água. A gente está explicando hoje a fragilidade da água. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio, diz ele. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. Eis porque o sábio age pelo não agir e ensina sem falar. Aceita tudo que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. O que Lao Tse está dizendo aqui? Há um fluxo na vida e que os nossos apegos não nos ajudam. Os nossos apegos nos dissociam de quem nós somos. Inclusive os nossos apegos pelas pessoas que nós amamos. É claro que a gente deve cultivar os amores que nós sentimos, mas ao cultivarmos os amores que nós sentimos, nós precisamos compreender que essas pessoas não nos pertencem. As pessoas não nos pertencem. Nós nascemos sozinhos e encontramos pessoas lindas na nossa vida, mas elas não nos pertencem. Nenhum filho pertence à sua mãe. A mãe não tem o poder sobre a vida de um filho, a mãe não pode decidir que o filho não ficará doente, a mãe não pode decidir que um filho morra. Se a mãe pudesse, talvez, ela trocaria a sua vida com a vida do seu filho. A mãe, vendo um filho doente, ela queria a doença para ela mesma, para que o seu filho ficasse bem, mas ela não tem esse poder, ela não tem o poder sobre a vida de alguém que saiu dela. Ela, mulher, pariu, ela é terra, ela deu frutos e mesmo assim, ela não domina isso.
Aqui o taoísmo fala de uma coisa bonita, que é parecido com o budismo também, que também tem no cristianismo, que é a abnegação, que é o desapego. Nós vivemos muito apegados. A gente vive apegado ao nosso ego, às nossas certezas, a gente vive apegado às nossas verdades, a gente vive apegado às nossas posses, e é por isso que nós somos infelizes, porque de apego em apego nós desconstruímos a beleza de quem nós somos. Vamos para o poema 3. O governo do sábio não desperta grandes paixões, mas procura manter o povo na sobriedade. Não lhe oferece erudição, mas dá-lhe cultura do coração. Sabe, minha gente, eu fico tão feliz quando alguém fala assim para mim, né? Eu gosto de ouvir as suas lives ou as suas aulas porque você descomplica a filosofia, você traz coisas muito simples e toca no coração. Para mim, a filosofia mais bonita é aquela que toca no coração. Isso não é que a gente deva fazer um reducionismo da filosofia, mas a filosofia que não toca o coração, e nós seres humanos somos coração, nós somos sentimentos, e a gente pode extrair das grandes teorias filosóficas elementos de uma simplicidade imensa para a compreensão dos nossos cotidianos. E é o que ele está dizendo aqui: o governo dos sábios não desperta grandes paixões, mas procura manter o povo na sobriedade ou na serenidade. Não lhes oferece erudição, a erudição no sentido arrogante aqui, como você utilizar uma linguagem que o outro não sabe para você mostrar que sabe mais do que o outro. Dá-lhe a cultura do coração. O 4, taoísmo, né? Tao é o caminho, Tao é o processo iluminador, Tao é a fonte do profundo silêncio. Tao desafia as inteligências aguçadas, desfaz as coisas emaranhadas, funde em uma só todas as cores, unifica todas as diversidades. Tao é a fonte do profundo silêncio. Eu tenho tentado experimentar isso na minha vida, a beleza do silêncio. Eu sou uma pessoa que faço muitas coisas, né? Hoje, acabando a live, eu vou dar uma palestra. Então, às vezes, os dias eles são muito corridos, muito agitados, e eu tento buscar momentos de profundo silêncio para que eu consiga me reconectar, né? Se o ser humano não se conectar com ele mesmo, a gente vai de um lado ao outro e parece aquelas birutas assim, né? O vento te leva para um lado, leva para o outro, e você não cria raízes naquilo que é essencial para que você, ao se perceber, você ao se conectar, você ao gostar de você, isso é fundamental, a gente gostar da gente. É um mandamento cristão, ama ao próximo como a você mesmo. Então eu preciso me amar, não um amor egóico, né? Um amor narcísico, mas um amor movimento, amor ação, amor compreensão da própria existência, amor que me faz enriquecer dos cuidados que eu tenho com o outro. Eu falei com um amigo no final de semana, ontem, ele tem 80 e poucos anos, um amigo muito amado, muito especial, e ele dizendo para mim que desistiu de viver, perdeu uma mulher que era o grande amor da vida dele, perdeu um filho, perdeu uma neta. E ele diz assim: para que eu vou viver? Que sentido tem a minha existência mais, né? E a gente ficou 1 hora e pouco conversando. E foi tão bonito assim, depois no final da conversa, quando ele falou assim para mim: conversa mais comigo, vamos conversar mais. Você despertou tantos sorrisos em mim, você me fez lembrar de tantas coisas que eu havia esquecido. Às vezes, minha gente, a gente pode ser um instrumento bonito na vida das outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a perceberem que, apesar da dor horrenda que a gente passa na vida, de perder pessoas que nós amamos, de interromper momentos de felicidade, um existir lindo da vida, de, apesar de tudo isso, ainda há razões para que o contrato que a gente tem com a vida continue vigorando, continue valendo. Esse é o existir humano. Deixa eu pegar mais coisas aqui, para quem veio depois, de um livro que chama Tao Te Ching. Vocês encontram isso na internet, PDF. São poemas muito curtos do Lao Tse ou do Lao Tzu,
que é um filósofo que não se sabe se existiu ou não, mas a base do pensamento dele é profundamente enriquecedora, né? E traz conceitos de não violência, de paz. Aqui entra mais um ponto da água no poema 8. Vida verdadeira é como a água. Em silêncio se adapta ao nível inferior, que os homens desprezam, não se opõe a nada, serve a tudo, não exige nada, porque sua origem é da fonte imortal. A água sabe o poder que ela tem. O homem realizado não tem desejos de dentro, nem tem exigências de fora. Ele é prestativo em se dar e sincero em falar, suave no conduzir, poderoso no agir. Age com serenidade. Por isso ele é incontaminável. O que o taoísmo trabalha com esse conceito do incontaminável? Ele já falou do insondável. Nós nos contaminamos muito com pessoas que têm mau humor, com problemas que nos afetam no dia, com questões que não nos cabem decidir ou que nós não temos o poder de decidir. E de repente, minha gente, a gente vai se contaminando e você acorda, você desperta o dia numa felicidade tão grande às vezes, né? Rezou de manhã, tomou café, alguém te xingou na rua, você foi trabalhar e aí no seu trabalho alguém te distratou, você foi demitido, ou alguém mandou uma mensagem, você disse uma coisa e de repente você contaminou. E aquele amanhecer bonito se transforma no entardecer cheio de raiva, de ressentimentos. É como a água nascida da fonte. A água nascida da fonte, ela é pura. E de repente vão se depositando tantas coisas sobre ela, e a mesma água que estava linda, que era possível você se alimentar dela, ela fica lá macenta de tanta coisa ruim que jogaram nela. Isso acontece com a gente também. Às vezes você está tão bem e há tantas adversidades no seu caminhar, há tantos problemas na sua vida que você fala, eu não estou aguentando mais. Você não está aguentando mais porque você se permitiu contaminar com outras pessoas. Nós precisamos conviver com as pessoas, mas a gente precisa construir uma redoma de amor que circunde a nossa personalidade para não permitir que os ódios dos perversos nos destruam, nos derrubem. É disso que fala o poema 8. O incontaminável. Poema 9. Só se pode encher um vaso até a borda, nem uma gota mais. Olha como isso é simples e é profundo. Só se pode encher um vaso até a borda, nem uma gota mais. Por que você quer tanto, então? Por que você quer mais e mais, né? Por que você não se contenta um pouco com as coisas que você tem e você vai em busca de outras coisas o tempo todo? Por quê? Para quê? O vaso, eu vou mostrar a Serena aqui para vocês. Vem cá, Serena, vem cá. Olha aqui. A Serena, que tem o nome de Serena, hoje ela não para. Você está latindo para quem? Você não está acostumado aqui, você está ouvindo barulho, né? Mas olha, hoje eu participei de uma banca de mestrado, de uma menina que falava sobre essa nova configuração familiar com os animais, né? E como a dimensão dos afetos ultrapassa um pouco a dimensão patrimonial, né? A beleza disso, tá vendo, Serena? As pessoas vão falando, por que ela está latindo? Por que você está latindo? Conta para mim. Você quer ir passear? Agora eu não posso passear com você. Mostra que seu nome significa alguma coisa, que você é Serena. Pronto? Então vai para lá. Em silêncio agora. No poema 10, pega a Serena aqui para mim, por favor. No poema 10, fala sobre o poder do espírito e a harmonia das forças que preservam a dispersão da vida. A gente tem que tomar muito cuidado para que a vida não... Vem cá. Vai lá passear. A gente tem que tomar muito cuidado para que a vida não nos leve a uma dispersão. E vocês gostaram da Serena aqui, né? Serena estudou o taoísmo comigo também. Nos leve a uma dispersão. Nós ficamos dispersos quando a gente não se concentra naquilo que é fundamental. Quando a gente não conhece o que é o essencial.
Eu gosto muito de uma outra reflexão que a gente já fez aqui com vocês, quando falou de Aristóteles, que separava o essencial do acidental. Há muitos elementos acidentais na nossa vida, né? Levou um tombo, é um acidente. Rabiscaram seu carro, lá é um acidente. Caiu um copo, é um acidente. Limpa os cacos caídos, mas não permita que aquilo destrua a beleza que há dentro de você, porque a sua essência é maior do que um copo quebrado. A sua essência é maior do que um corte de cabelo que não deu certo. A sua essência é maior do que isso. Como é que eu consigo chegar até a minha própria essência e não ser distraído por coisas que não são importantes e não são essenciais na minha vida? Poema 11. O oleiro faz um vaso manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. Paredes são massas com portas e janelas, mas somente o vácuo entre as massas lhes dá utilidade. Assim são as coisas físicas, que parecem ser o principal, mas o seu valor está no metafísico. O que é o metafísico? A saudade é metafísica, o amor é metafísico, a fé é metafísica, a esperança é metafísica. Os afetos são metafísicos. Alguém diz assim, como chegar a essa essência? Como é que a gente chega a essa essência? Errando muito, caindo muito, machucando as mãos, machucando os joelhos, caminhando com os pés sangrando e ao mesmo tempo esse caminhar vai cicatrizando os nossos pés que se machucaram no meio do caminho. É assim que a gente vai descobrindo a essência. Que a gente vai limpando aquilo que é o acidental da vida e vai chegando a essa essência, que é um presente que Deus colocou dentro da gente, né? Misturando o taoísmo com São Tomás de Aquino. São Tomás vai dizer que Deus nos deu uma coisinha que chama consciência, que é um pedaço dele dentro da gente. E é essa consciência que nos faz perceber quem nós somos, quem é o outro, o que o outro representa no meu existir. Poema 12. O excesso de luz cega a vista, o excesso de som ensurdece o ouvido, condimentos em demasia estragam o gosto, o ímpeto das paixões, os exageros perturbam o coração, a cobiça do impossível destrói a ética. Por isso, o sábio em sua alma determina a medida para cada coisa. Todas as coisas visíveis lhe são apenas setas que apontam para o invisível. Olha que bonito isso, chegar a essa justa medida, não querer as coisas em exagero. Quem quer cada vez mais, né? Platão conta um mito chamado mito de Ero, da reminiscência, e as pessoas que são conduzidas a um lago podem tomar a quantidade de água que quiserem, e alguns tomam tanta água que se afogam naquilo e que se esquecem de tudo que aprenderam, de tanto que queriam. A água é uma metáfora que Platão utiliza para dizer o mal do mundo, que é a ambição. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, nada me satisfaz. Aí você fala assim, então você está dizendo que eu não posso ganhar mais e melhorar de vida, que eu não posso, né, conseguir ter sucesso. Olha o Caliz, meu amigo lindo aqui, um jogador de futebol talentosíssimo. Aí o Caliz pergunta assim, mas eu estou aqui começando a minha carreira de jogador de futebol e eu não posso querer conquistar títulos, crescer cada vez mais? Pode, mas você precisa celebrar o que você já conquistou. Senão eu vivo do desejo de alguma coisa que eu não tenho o tempo todo e não valorizo aquilo que eu estou vivendo. Aristóteles chamava isso de eudaimonia. Há um daimos dentro de mim, há uma bênção dentro de mim mesmo, que faz com que eu compreenda que o momento em que eu estou vivendo é precioso. Eu posso buscar outras coisas, mas eu não posso me enlouquecer nessa busca das outras coisas. As pessoas se perdem na vida, minha gente, pela ansiedade. Quantas pessoas, né, não conseguem atingir aquilo que elas poderiam atingir por essa ansiedade, por essa cobrança absoluta que elas têm dentro delas mesmas? De passar, entrar numa faculdade, num concurso, de entrar num concurso público, de conquistar a vitória de alguma coisa. Calma.
faz o que tem que ser feito, mas valoriza o momento em que você está vivendo. Essa é a busca da essencialidade. Deixa eu dar uns pulinhos aqui, porque são 80. E há muitas coisas bonitas, mas eu só estou pegando aqui para vocês conhecerem um pouco o Tao Te Ching, mas vocês têm isso na internet, dá para pesquisar. Poema 16. Quem se ergue às alturas sem desejos, enche de silêncio o coração. Portanto, tudo que existe é um incessante vir e voltar, um nascer e um morrer. Não se desespere, compreenda a beleza do tempo. A beleza do tempo. Eu gostaria muito que o tempo passasse mais rapidamente às vezes. Não tem jeito. Imagina quem está com alguém doente, com alguém internado, alguém entubado, não vê a hora dessa pessoa ficar boa, tem um tempo. A pessoa que quer sair, né? Sair na rua. Esse meu amigo falou de um funcionário que trabalha no prédio dele que não foi mandado embora porque não aceitou usar máscara. E que falou assim, ele dizia assim, eu sou livre para usar máscara ou não. Rousseau falava da liberdade responsável, da liberdade racional e da liberdade insensata. A insensatez não é liberdade. Colocar em risco a vida de outras pessoas não é liberdade. Isso é uma insensatez. A liberdade racional é aquela liberdade que nasce dentro da gente. Poema 17. A presença de um verdadeiro chefe de Estado é sentida pelo povo como ausência. Os maiores são amados e louvados, os medíocres são ignorados, os ambiciosos são desprezados. Quando um soberano confia em seu povo, o povo confia nele. Os chefes sábios são ponderados em suas palavras. O que eles fazem é bom. Desempenham a tarefa, mas o povo tem a impressão de se guiar a si mesmo. Olha isso aqui, esse livro é de 2.500, há 2.500 anos ele foi escrito. E está falando sobre essa sobriedade, sobre essa serenidade de quem governa as pessoas, sobre a responsabilidade do que eles devem dizer. No 18, cuidado com a tirania do intelecto. A tirania do intelecto começa a ser a grande insinceridade. Lao Tse está dizendo dos erros que as pessoas têm quando enganam as outras pessoas, quando são insinceras, quando mentem, quando usam máscaras. Poema 19. A ética genuína só existe onde o homem vive de dentro da sua fonte e age pela pureza do seu coração, onde a genuinidade do seu ser se revela em atos desinteressados, isentos de desejos, né? Ele está dizendo aqui desejo no sentido depreciativo. Eu desejo tanto que eu reduzo a minha vida a uma luta pelos desejos. E eu não faço um acordo comigo mesmo. Eu não faço um acordo com a minha sinceridade. Eu uso uma máscara há tanto tempo que quando eu retiro a máscara, eu já envelheci. E eu não sei mais quem eu era antes da máscara. De tanta insinceridade, que palavra bonita aqui, profunda. Eu poderia ter sido sincero. E de repente as pessoas me conheceram por aquilo que eu não era, porque eu tive medo de ser quem eu era. Será que não é momento da gente ir buscando essa autenticidade que faz com que algumas pessoas não aceitem quem nós somos? Algumas pessoas não gostem das nossas opiniões, mas é direito delas? É direito delas? Será que eu vou usar máscaras para agradar? Não, não fale de política, senão eu fico irritado com você. Isso é um problema seu, não é meu. Eu vou construindo a minha trajetória, a minha vida, de acordo com os valores que nascem dentro de mim. E por isso eu preciso ser sincero. Poema 20. Todo mundo vive em prazeres como se a vida fosse uma festa sem fim. Somente eu estou só. Sou como uma criança que desconhece sorriso. Sou como um foragido sem pátria nem lar. E aí ele começa a falar sobre criança o tempo todo. Sobre a beleza da criança, sobre a curiosidade da criança, sobre a singeleza da criança, sobre o que acontece com a gente quando a gente se perde. E olha, a gente está falando aqui de 2500, né? Mais ou menos 500 a.C., e a gente pega no pensamento cristão, de Cristo, a mesma coisa com relação às crianças.
deixar vir a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino do céu, a pureza das crianças, a beleza das crianças, a gente foi perdendo isso e se transformando em interesseiros, né? Sempre buscando o interesse de alguma coisa. 21, ele fala do poder supremo dentro da gente. 22 é muito bonito também, mas deixa eu pegar aqui alguns um pouco mais adiante. Eu dou essa sugestão a vocês. Tem em PDF, está em domínio público. É muito bonito assim a leitura desses textos tão antigos e tão sagrados, né? Olha o 24. Quem se ergue na ponta dos pés não pode ficar por muito tempo. Quem abre demais as pernas não pode andar direito. Quem se julga importante não merece importância. Quem se louva a si mesmo não é grande. Tais atitudes são detestadas pelos poderes celestiais. Quem fica na ponta do pé, se achando mais alto do que os outros, maior do que os outros, não fica por muito tempo, não resiste, não aguenta isso. Se a gente pudesse perceber o que nos faz belos, o que nos reconecta com a gente mesmo, os canais, ele usa isso, a fonte do ser e os canais do servir. Poema 25, nas profundezas do insondável mora o ser, e morava antes que a terra existisse. Por que não me conectar com ele? Aí a gente vai ver que a explicação aristotélica, para que nós consigamos nos conectar com Deus, está em uma palavra: simplicidade. A simplicidade é a ponte mais segura que me leva até Deus. Sem simplicidade eu jamais vou experimentar Deus na minha vida. Poema 29. Revela a experiência que o mundo não pode ser plasmado à força. O mundo é uma entidade espiritual que se plasma por suas próprias leis. Decretar ordem por violência é criar desordem. Aí em todos os outros ele começa a falar sobre a guerra e sobre as armas. Olha aqui, 2500 anos, 500 a.C. O chefe de Estado que obedece a tal não tenta dominar o povo com a violência, porque sabe que toda violência recai sobre o próprio violento. Guerras geram angústias e misérias, por isso um sábio vive sem armas. É o poema 30, que chama A Paz Nasce da Mansuetude. Guerras geram angústias e misérias, por isso o sábio vive sem armas. A gente está numa discussão sobre armas, né? As pessoas precisam de armas, armar as pessoas. Olha um sábio chinês de 500 a.C. falando sobre isso. A sabedoria não está na guerra. A violência recai sobre o violento. Por que eu vou me arvorar em busca de me armar, de armar as pessoas o tempo todo? Se o ser humano é muito mais bonito, mais nobre do que isso. Todas as armas são nefastas. Poema 31. Armas, por mais excelentes que sejam, são instrumentos nefastos que o homem correto despreza. Quem conhece tal, repetindo, a gente está falando de taoísmo, tal é o caminhar, tal é a fonte de bondade, tal é um elemento quase que dessa divindade, desse elemento criador que me leva até ele. Tal não se serve delas. E aí são vários poemas que ele vai prosseguindo, explicando sobre o mal que as armas fazem, o mal que a ausência da paz faz sobre as pessoas, e que o grande sábio não vai nessa linha. Poema 35. Quem desperta em si as forças criadoras da vida, realiza a sua íntima essência e nela permanece intangível, criando paz e silenciosa maturidade. E aqui ele vai explicando o tal, e ele faz uma explicação, né? A gente está falando do taoísmo, mas que vale profundamente para o cristianismo. Ele diz o seguinte: você não consegue ver tal, você não consegue agarrar, você não consegue ouvir, você consegue auscultá-lo para descobrir a plenitude de tal. Você consegue experimentar o sagrado de tal.
Isso vale para o cristianismo, isso vale para o budismo, isso vale para o judaísmo. Experimentar o sagrado, você experimenta Deus. Você experimenta Deus na simplicidade do cotidiano, você experimenta Deus num pôr do sol, você experimenta Deus numa planta que cresce, você experimenta Deus num cachorro, né? Num animal que você coloca no seu colo e se sente um amor profundo. Você experimenta Deus no beijo do seu filho, você experimenta Deus no amor que você sente por alguém, você experimenta Deus na generosidade, mas você experimenta. Cuidado com as pessoas que dizem que Deus mandou você fazer isso ou aquilo, Deus falou comigo e disse que o correto é isso ou aquilo, né? Há muito charlatanismo nisso, muitas pessoas que se colocam em porta-vozes de Deus. Deus disse isso, Deus mandou aquilo, a história é cheia disso, né? A gente experimenta Deus, e experimenta Deus na sensibilidade. Não tenha medo de ser fraco, não tenha medo de sentir-se fraco diante do mundo, pelo contrário, isso vai dar uma harmonia dentro de você. Poema 39. Não, aqui ele fala de novo da não violência. Vamos para o poema 41. Quem é iluminado por dentro parece escuro às vezes aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem ama em excesso às vezes vira motivo de chacota. Maria Teresa virou motivo de chacota muitas vezes. Hoje é santa. Irmã Dulce sofreu muito porque amou demais, porque acreditou na paz. E ela entrou para a história. E aqueles que caçoavam dela não entraram para a história. O amor é um ato de coragem, né? E a gente não tem que ter medo de viver o amor. 46. Não há pecado maior do que o excesso da ganância. Não há mal maior do que querer sempre mais. Não há maior calamidade do que a mania de sucesso. A gente vive hoje a mania de sucesso. Todo mundo quer fazer sucesso e eles já viviam aqui em 500 a.C. Não há coisa pior do que isso. Quem se contenta com o necessário vive numa paz imperturbável. Se eu quero sucesso, 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 eu vou me engasgando com esses sucessos todos. Isso não significa que seja eu. 49. O sábio não tem coração estreito. Inclui no seu coração os corações dos outros. Ele é bom com os bons e ele é bom com os não bons. Porque sua íntima atitude só lhe permite ser bom. Eu vou repetir isso para vocês. O sábio não tem coração estreito. Inclui no seu coração os corações dos outros. Ele é bom com os bons. E bom também com os não bons. Porque sua íntima atitude só lhe permite ser bom. Eu não sou bom porque o outro é bom comigo. Eu sou bom porque eu sou bom. Se o bom não for bom comigo, eu continuo sendo bom. Ele é honesto com os honestos. E é honesto também com os desonestos. Porque seu íntimo só lhe permite ser honesto com todos. Esse é o movimento da bondade, da honestidade, da dignidade. Eu não vou permitir que o outro determine a minha vida, o que eu vou ser na minha vida. Eu sou aquilo que eu acredito. Eu não sou o que ele diz no 53 já. Eu não sou como os homens que ficam zigue-zagueando para lá e para cá por egoísmo. Eu sou alguém que conheceu a minha própria essência. E a partir desse conhecimento, eu vivo uma fidelidade a mim mesmo. Repito, não no sentido egóico, mas de compreensão que é dentro de mim que Deus habita. No 58 ele fala sobre a sabedoria do não falar. Quem sabe, cala. Quem fala, não sabe. Bem, minha gente, aí vai. Os 80 poemas são 81, são muito significativos, eles são curtinhos, eu não li todos eles, eu fui pegando trechos, mas para falar sobre esse assunto que eu acho que está, né, eu usei a palavra aí, a fragilidade da água, eu ia até falar de um filme que fala sobre a água, né,
mas não deu tempo, só para dizer que talvez a gente não precise ter medo das nossas fraquezas. A gente deve ter medo das nossas arrogâncias. A gente não deve ter medo das nossas imperfeições. A gente deve ter medo das nossas teimosias. A gente não deve ter medo do nosso amor profundo, que às vezes até nos causa sofrimento. A gente deve ter medo da nossa ausência de amor, da incapacidade de amar. Aí que está a beleza do nosso existir. É isso, minha gente. Segunda que vem tem mais. Coloque o nome aí das cidades que vocês estão assistindo para mandar um beijo. Quem tem o nome reduzido aí, põe para mim. O livro chama Tao Te Ching. Tao, T, Xing. Tao Te Ching. O filósofo é Lao Tse, ou Lao Tzu. Olha aqui alguém de Lorena, cidade que eu fiz faculdade. Lorena, meus sobrinhos lindos, Gabriele, Guilherme. Aqui alguém de Maceió, Alagoas, São Luís. Denise de Porto Velho, que maravilha. Monique da Alemanha. Não, de Monique, Alemanha foi o nome, agora não consegui ver o nome. Claudete do Rio Grande do Sul, Viana do Espírito Santo, Natal, Jaldenira, alguém de Pirenópolis. Eu já tive aí mesmo, Priscila, tive umas 3 vezes em Pirenópolis, já dei palestra, já fiz evento aí. Quem mais aqui? Seixas de Ilhéus, Bahia. Tem um padre aqui de Lusiânia, padre Rebouças, alguma coisa Rebouças, não deu para ver o nome, passou muito rápido. Regina de Petrolina, Pernambuco. Cláudia da Alemanha, legal. Miriam de Aracaju, Sergipe. Amo tudo do Senhor, obrigado. Maria Emília de Mauá. Muito bom. Padre Homero, sua bênção, Padre. Ore por nós, o mundo precisa disso, né? Tem alguém aqui da Inglaterra, a Fátima está na Inglaterra, a Vanusa no Piauí. Enfim, muito obrigado, prazer de falar com vocês. Na semana que vem a gente se encontra aqui falando mais de filosofia. Valeu? Um beijo para vocês.